A gente nunca fez uma pauta falando a respeito disso. Olha quanto tempo a gente está no ar. E é um assunto importantíssimo. Inclusive, a gente montou aqui, né? Como se você estivesse sentindo aí, né? Numa clínica, num hospital, num laboratório, que a gente vai falar hoje de endoscopia, o exame de endoscopia, que é algo que muitas pessoas têm um certo receio, né? Porque só de imaginar a entrada de uma câmera pela boca, enfim, a gente já, quem é leigo, quem não é da área médica, já fica aí com um certo receio de realizar o exame, mas é um exame extremamente importante e a gente vai conversar mais uma vez com ela, que é gastroenterologista e endoscopista, doutora Emanuele Vilela Belzac. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada. Prazer tê-la aqui e te agradeço já antecipadamente ter tido, né, trazido a oportunidade de a gente visualizar de uma forma muito real o que é o exame. Exatamente. Né, aqui no estúdio. Eu achei o máximo, obrigada, viu? Imagina. Sempre bacana quando a gente pode ilustrar, né, dessa forma, de uma forma ampla. Fique à vontade. Até pra gente começar, já a gente vai pro ladinho, né, pra demonstrar pra vocês o exame na íntegra. Mas pra gente abrir, doutor, o que é o exame de endoscopia? Então, como ele é classificado e como ele é realizado, né? Vamos entender um pouquinho do conteúdo e já a gente vai para a prática. Tá. Quando a gente fala em endoscopia, geralmente a gente está se referindo à endoscopia digestiva alta, né? Que é o primeiro que o pessoal pensa é na endoscopia digestiva alta. Mas, na verdade, os exames endoscópicos são vários, né? Existe a endoscopia digestiva alta, existe a colonoscopia, a cápsula endoscópica, a enteroscopia, cada um é para ver uma região. Tá. A endoscopia, deixa eu mostrar aqui para vocês, pegar isso aqui. A endoscopia, então, que é a endoscopia digestiva alta, ela passa o aparelho pela boca, daí ela vê bem o esôfago, essa região do esôfago, todo o estômago e as duas primeiras porções do duodeno, certo? Até essa segunda região aqui. Vê bem toda essa parte. A gente vê o quê? A mucosa por dentro, tá vendo? Isso aqui, o estômago, a gente tirou a parede da frente para poder ver o revestimento, a gente vê todo o revestimento interno desses órgãos. Entendi. Certo? Essa é a endoscopia alta. A colonoscopia, que também é muito realizada, é introduzido o aparelho pelo ânus e é para ver todo o cólon, o intestino grosso, que é toda essa parte aqui até aqui, e ver o finzinho do intestino delgado aqui também. Então, esses são os exames endoscópicos. É para ver sempre o revestimento interno. Interno através de uma câmera. De uma câmera. Tem uma câmera acoplada que a gente passa e, ao mesmo tempo, simultaneamente, estamos vendo num visor, a gente vai mostrar depois, vai ver num televisor o que tem lá dentro. Com isso, a gente consegue diagnosticar, ver lesões, tirar lesões, tratar lesões. Dá para fazer muita coisa com o exame endoscópico. No caso da endoscopia, o que a gente consegue, então, visualizar e diagnosticar de problemas mesmo? São vários, né? Assim, por exemplo, esofagite, gastrite, úlcera, pólipos, câncer, né, que é a grande preocupação aí do pessoal, o câncer. A gente vê algumas alterações da mucosa que também podem ver sem doenças benignas, como doença celíaca, que a gente vê o duodeno, a doença celíaca, a gente vê o duodeno nessa região aqui, uma mucosa toda alteradinha. Jura? E daí a gente desconfia já pelo exame, faz biópsias e na biópsia a gente consegue confirmar que é doença celíaca. Que interessante, eu não sabia que, então assim, padrão ouro de diagnóstico ali para dar... O padrão ouro é a biópsia duodenal pela endoscopia. A gente visualiza, vê a alteração e faz a biópsia. Então, para todo mundo que tem aí já, né, uma desconfiança se é só sensível ou se é de fato celíaco, esse que seria o exame correto. Exatamente. É importantíssimo diferenciar essas duas situações, porque o que é só sensível, né, o que é intolerante ao glúten não celíaco, ele pode ter contato com glúten desde que não esteja causando sintoma para ele. Entendi. O celíaco não pode, mesmo que não esteja com sintoma. Exato. E nem a contaminação cruzada, que é tão importante. Olha que bacana a gente falar de um assunto e ele acaba caindo em outro, que tantas vezes a gente já colocou aqui. Agora, como é feita a sedação? Então, como é que o paciente entra para a endoscopia? Bem, o paciente chega, o paciente tem que estar em jejum, com um acompanhante maior de idade. Daí sempre conversa com o médico antes, passa informações importantes e recebe a sedação endovenosa. Então, vamos pegar uma veinha, faz uma sedação endovenosa, o paciente tem conforto durante todo o exame. Eu sempre falo o seguinte, o paciente fala, é um exame desconfortável. Se for desconfortável, não foi um exame legal. Por quê? A gente com o paciente, se o paciente estiver nauseado,
se o paciente estiver agitado, a gente não consegue ver direito. Então, o paciente tem que ter conforto, né? Vem muito esse medo, mas na verdade o paciente tem conforto, é feito com conforto, a sedação permite isso, com certeza. E é uma anestesia... É uma sedação. É só uma sedação. É só uma sedação. O paciente não é entubado, é só uma sedação. Agora, tem algum risco? Porque eu acho que quando a gente pensa, né, que tem o receio, um tratamento, um exame realizado de uma forma muito segura, sim, certo? Sim. Mas o que pode acontecer que talvez hoje as pessoas tenham um certo receio? É importante a gente saber antes, claro, né? Claro. Inclusive, sempre o paciente assina um termo de consentimento que mostra todas essas questões, mas é importante saber que assim, existem complicações, sim. Elas são muito raras, certo? Tá. Assim, é muito, principalmente no exame diagnóstico, né, que o paciente vai, que não tem nenhum procedimento mais invasivo, nada disso, costuma ser, é muito rara a complicação, mas por isso que, como elas existem, pode, por exemplo, ter um sangramento, tá. Pode ter uma perfuração, o paciente pela sedação, não deixa de ser uma sedação, né, então pode ter a complicação das sedações, pode ter broncoaspiração, que é quando volta alguma coisa, que se o paciente tiver com alguma coisa no estômago, por exemplo, no exame de colonoscopia, que ele tem que tomar um líquido para o preparo. Tá. Então, às vezes, isso pode voltar para o pulmão. Existem todos esses riscos. Claro que a gente faz tudo para amenizar e, primeiro de tudo, o exame estar bem indicado, né? Entendi. Não adianta... Tem gente que acha assim, eu tenho que fazer uma endoscopia todo ano porque eu tive gastrite. Não, veja com seu médico se realmente tem indicação para a gente saber que o risco-benefício vale a pena fazer o exame, né? A gente pode dizer que a endoscopia, até a colonoscopia, elas entram aí nesse check-up anual dependendo da faixa etária? Ou tem que ter uma indicação realmente, até né, uma parte genética envolvida, familiar, que alguém da família já teve alguma questão envolvendo ou câncer ou pólipos mesmo? Sim, olha, isso eu acho importante, uma coisa que eu adoro falar, porque realmente todo indivíduo com 50 anos tem que começar a prevenção do câncer de intestino. Tá. Isso serve para todo mundo. Isso já tem até escolas querendo adiantar isso para 45, isso ainda está questionável, mas na pior das hipóteses, 50 anos tem que começar. Tá. A colonoscopia não é o único exame para isso. Ele com certeza é o principal, porque qual é a vantagem? A gente consegue ver lesões pequenininhas que outros exames nem estão detectando ainda, a gente já consegue ver, tirar, resolver. Tá. A gente consegue já fazer biópsia se precisar, descobrir o que é fazer. Hoje em dia até alguns, dependendo do grau que está um câncer, por exemplo, a gente consegue ressecar todo pela colonoscopia. Olha só. Então, assim, 50 anos de idade tem que começar a prevenção do câncer de intestino. Claro que, por exemplo, às vezes o paciente fica, não, eu não vou, não tenho nenhum antecedente. Tem que fazer. Existem outras opções, além da colonoscopia. Pesquisa de sangue oculto nas fezes, Carol. É um exame de fezes que pode ser feito, por exemplo, anualmente e ter uma boa cobertura para fazer a prevenção. Que é para então, detectar se tem sangue nas fezes. Se tiver sangue nas fezes. Tá. Geralmente ele vê já lesões um pouquinho mais maiores. Desculpa, um pouquinho maiores. Um pouquinho mais adiantadas, né? Tá. Mas não... Realmente, assim, a colonoscopia é o ideal por causa disso, por conseguir ver todas essas lesões. Mas tem que ver, às vezes o paciente tem alguma comorbidade, por exemplo, que é arriscado fazer a sedação, vamos fazer outro exame. Existem outras possibilidades, mas Entendi. 50 anos tem que começar isso. Então vai entrar no check-up anual. Acho bacana a gente colocar essa questão da faixa etária, porque isso ajuda muita gente. Com certeza. Né? Muita gente deve estar assistindo e não tinha essa ideia aí no momento de iniciar, né, o exame. Perfeito. Vamos para lá então? Vamos. Conferir na íntegra como é que funciona, porque a gente, doutora, foi muito gentil em transformar nosso estúdio aqui. Até te pergunto, onde é realizado então? Quais são os lugares que estão, né, aptos a serem realizados os exames? São os laboratórios. É realizado tanto em ambiente ambulatorial, geralmente nos laboratórios, quanto em hospital. Em hospital também, tá? Também, exatamente. Vamos lá, então. Vamos. Não sei, eu não quero te atrapalhar onde eu fico. Eu vou ficar do lado de lá? Eu preciso ficar aqui. Deixa então, esse aqui é um então. protótipo, né? Assim, a gente vai simular a endoscopia, então, em que o aparelho é passado pela boca do paciente. Esse aqui é o aparelhinho, olha, Carol. Olha só. Que tanta gente fica com tanto receio, às vezes. Esse aqui é o aparelho, é esse que é introduzido. Essa é a câmera. Essa é a câmera, tá vendo a luzinha lá na frente? Aham. Acho que tá dando pra mostrar. A luz é que vai guiar, então. A luz, na verdade, a luz permite que a gente veja, porque lá dentro tá tudo escuro, né? Sim. Então, realmente a gente vai sendo guiado pela tela e fazendo aqui, conseguindo, acho que consegue essa parte aqui também, a gente consegue, ó, por aqui, mexer, tá vendo? A câmera tá... Ó, quando eu mexo aqui, olha como mexe lá na ponta. Vou pôr os dois próximos, que acho que fica, ó, eu mexo, ó como faz a curva no aparelho, tá vendo? Ó, então tá luz e câmera nessa pontinha. Tá tudo aí. Entendi. Interessante. Né, gente? Então, introduz.
o aparelho pela boca e vai vendo lá, ó, enquanto... É realizado assim, o paciente fica de lado. De lado, exatamente, do decúbito lateral esquerdo, tá? Legal. Sempre na mesma posição. E, ó, agora eu tô passando pelo esôfago, eu tô introduzindo aqui e tô vendo por lá, tá vendo onde eu tô? E é muito real, né? Porque esses bonecos, enfim, eles são montados até para estudo, exatamente. Né? Olha lá, daí aqui eu tô vendo o estômago. Eu vou falar que é um polipinho, ó. Vou te mostrar até que dá para tirar o pólipo, ó. Aqui é o final do estômago e a gente consegue ir até... Aqui é uma úlcera, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu veria uma úlcera. A gente pode fazer biópsia dessa úlcera, pode tratar um possível sangramento da úlcera. E aí é retirado um pedacinho. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um pólipo, né? Daqui eu tenho um canal que eu consigo introduzir, olha, diversos aparelhos diferentes. Aqui, por exemplo, sempre tem um auxiliar, né? Que eu tô fazendo sem luva, inclusive, porque isso é só simulando, mas é sempre feito com o paciente... com um auxiliar junto, que vai me ajudar. Ó, eu consigo com a alça vir retirar esse pólipo, tá vendo? Nossa! Aqui, ó, fecha, tira pelo canal, manda para análise. Dá para fazer, inclusive, microcirurgias, como eu estava te falando ali, né? E essa retirada, então, né, de uma parte... Daí isso a gente tira, coloca no formol e manda para anatomia patológica para poder ver o que é. Perfeito. Tanto assim com alça quanto com biópsia é feito. Se eu quiser tratar essa úlcera, eu consigo colocar outros materiais aqui, por exemplo, que eu posso colocar um clipe se ela estiver sangrando. Consigo também com uma outra pincinha tirar a biópsia, enfim. Gente, que fantástico. E dura quanto tempo normalmente? Então, com o paciente já, o exame assim completo, um exame só diagnóstico, geralmente em torno de 10 minutos, mas assim, desde o paciente ser sedado até o paciente começar a acordar. Porque o exame mesmo, assim, depois que a gente introduz, se não for ter que limpar, se não for ter que tirar nada, não for fazer biópsia, geralmente 4 minutos, 5 minutos a gente já consegue ver tudo. É um exame bem tranquilo. Claro que se eventualmente eu for tirar uma lesão, ou for dependendo do que eu for fazer, isso vai aumentando o tempo e a gente vai acrescentando, né, o tempo de exame. Mas o exame diagnóstico mesmo, aquele que vai ver alguma coisinha, colhe o H. pylori, né, importante, também todo mundo fala, né, comenta a bactéria. A gente com uma pinça tira um fragmentozinho da mucosa gástrica, daí a gente coloca, pode ser tanto feito pela urease num líquido, ou mandar também para anatomia patológica e ver se tem o H. pylori ou não, é tudo feito para forma mais segura. Vamos colocar na tela, olha só, a gente tem uma ilustração também, aqui tá muito real, mas a gente tem então um exame aí realmente de verdade, né? Valendo, no paciente, né? De verdade, isso. Olha lá que interessante. Aí, tá vendo? É igual eu introduzi aqui, tá lá agora sendo introduzido, entrando no esôfago. Uma coisa diferente também que esses aparelhos novos nos permitem é a cromoscopia, que a gente vê, ó, tá vendo que mudou um pouco de cor agora? Existem algumas cromoscopias que a gente faz, que também pela tecnologia que a gente tem, que permite pegar lesões precoces, tanto detectar, quando depois que a gente detecta, a gente avaliar detalhes dela, da superfície, para ver até que grau ela pode estar infiltrando. Algumas coisas antes de ir para a anatomia patológica, a gente já consegue inferir por causa dessa tecnologia que a gente tem hoje em dia. É esse aí? Isso aí, olha, a gente está vendo, isso aí é capaz de fazer magnificação e essa cromoscopia. Do jeito, então a gente chega ao ponto, eu acho que tem um outro vídeo menorzinho, outro, que a gente consegue ver até as hemácias passando pelo vaso. Esse é o que tem que colocar, enfim, que pode colocar contraste ou não? Como é que é o contraste? Esse aí, na verdade, existem contrastes que a gente joga realmente dentro do paciente, né, para fazer algumas reações, mas essa cromoscopia é uma cromoscopia que no próprio aparelho a gente aperta o botãozinho e ele vai mudando e vai nos facilitando isso. Mas aí, ó, tá vendo? O pessoal com certeza em casa tá vendo, pelo menos vendo de pertinho, dá pra ver, a gente ver as hemácias passando pelos capilares. Olha só, Carol, o quanto a gente consegue. Né? E quando a gente avalia algo assim bem de pertinho, bem vendo esses detalhes, a gente consegue ver alterações nos vasos, na superfície, que a gente pode falar, não, olha, isso aqui provavelmente é um tumor bem superficial e a gente consegue tirar por endoscopia com uma grande chance de ser terapêutico e funcionar, né? Resolver naquele procedimento. Às vezes a gente olha alguma coisa e a gente fala assim, não, isso aqui está mais invasivo, é melhor ir para uma cirurgia. Entendi. Então, até por essa percepção, você como médica, né, são os critérios clínicos, né? Que é o que a gente fala aqui muito, que a clínica é soberana. Então, sempre, o que você, claro que a tecnologia ela é fantástica, mas ter aí toda a percepção
individual do médico, do que está, né? Olha, aquilo está me parecendo, é extremamente importante. Inclusive, né? cara, uma coisa que perguntam muito assim, mas eu posso conversar com o médico antes de fazer exame? Deve, gente, pelo amor de Deus, né? Eu converso com todos os meus pacientes, sempre deve ser feito. Por isso, porque às vezes eu vou perguntar ao paciente, o paciente vira, por exemplo, vem um exame, pede um pedido de colonoscopia. O paciente aí conversa comigo e fala, olha, eu estou há muito tempo com diarreia, essa diarreia não resolve. Fala, opa, então é interessante a gente fazer uma biópsia seriada. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa no meu procedimento por causa da clínica, da história dele, dos antecedentes. Então, sempre conversar, passar esses detalhes para o médico que vai realizar o exame é importante. Problemas de saúde, não é? Vai ser feita uma sedação. Então, assim, se tem probleminha no coração, no pulmão, asma, bronquite, se está em crise, respeitar o jejum. Às vezes o pessoal fica assim, eu comi. Precisa, né? Eu esqueci, comi, vou lá fazer. Gente, além de ter comida no estômago e a gente não conseguir enxergar, ainda o risco dessa comida voltar e parar no pulmão e ter uma complicação mais séria. Então, é grande. Tem respeitar que quantas as horas regras são direitinho. São pelo menos 8 horas de jejum de sólido, 8. Isso. Perfeito. Doutora, vou lá e já volto. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Já tá pronta? Então vamos lá na tela. Olha lá. Aproveitem. Quem quer perguntar de pólipos, que é tão comum, né? Ariadne, um beijo, obrigada. Teria algum outro tipo de exame que não seja esse? Para pessoas diabéticas, essa endoscopia é segura? A gente já te conta. Inclusive, já, segura, que a gente vai mostrar a cápsula. Que parece que a cápsula tem uma câmera. Gente, novidade. Ela pergunta o seguinte, se tem outro tipo de exame, então, né, que não seja esse, e se para as pessoas diabéticas essa endoscopia é segura? Sim, vamos lá. Na verdade, depende muito da indicação, né, do por que foi pedido o exame. Sempre existem outras possibilidades. Em algumas situações ele vai ser perfeito, em outras até existem outras opções melhores. Então, existem outras opções, mas depende de cada caso. Por que foi pedido o exame, né? A endoscopia é a melhor opção? Qual a opção? Isso varia muito dependendo do porquê foi pedida a endoscopia. E não, com certeza, diabetes, assim, aumenta o risco, na verdade, do paciente ter algum probleminha junto no coração, né? Assim, o diabetes é considerado exame de risco, mas é relacionado à sedação. Não, mas não é uma contraindicação de forma nenhuma, tá? Claro que é importante passar esse dado. O diabético que toma insulina, pedir a orientação direitinho para o médico de como que vai fazer uso da insulina por causa do jejum, certo? Verdade. E avisar, mas não é contraindicação não, pelo contrário, bastante paciente diabético realiza esse exame e é importante também. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Edmar, um beijo. Eu tenho gastrite com queimação no estômago. A endoscopia resolveria? Bem, a endoscopia faria o diagnóstico da gastrite, certo? Ela é ótima para fazer o diagnóstico, mas vamos lá, um exame diagnóstico, continua lá. O tratamento que vai resolver a gastrite é o tratamento específico para isso, né? Saber qual é a causa da sua gastrite, qual alimento deve comer, qual medicação deve tomar. A endoscopia, sim, ela é excelente para fazer esse diagnóstico. Exatamente, lembra que eu expliquei que ela vê o revestimento? Sim. A gastrite são erosões ou vermelhinho nesse revestimento. Então, a gente chega com a endoscopia, a gente consegue ver essa gastrite, em alguns casos, quando necessário, a gente faz biópsia da gastrite, quando necessário, não é sempre, a maioria dos casos, não precisa fazer biópsia da gastrite, mas o tratamento depois que vai conseguir resolver, te ajudar nos sintomas. E o exame, na verdade, ele confirma essa suspeita do médico, que em muitos casos, só com os sintomas, vocês já conseguem diagnosticar. Porém, o exame quem vai lá e vê a gastrite está lá mesmo. É o exame. Isso mesmo. Doutora, olha só, tem algumas coisas que a gente pode falar de doenças ligadas, né, a essa questão aí do intestino, mais em homens ou em mulheres. Nesse caso, até como um alerta aí, o público masculino ou feminino tem mais problema? Na verdade, o que a gente está falando, porque existem muitas assim, situações específicas, certo? Assim, por exemplo, o esôfago de Barrett. Ele é mais frequente em homens, apesar das mulheres também, mas é mais frequente em homens. E ele precisa, sim, fazer um acompanhamento, esse exame por endoscopia. Entendi. Mas existem muitas situações, a gastrite atrófica, muitas situações específicas. Mas o que eu acho que, assim, que é o interessante de passar para o público geral, que é aquela coisa que isso é para todo mundo, que é, voltando à questão da prevenção do câncer de intestino, a questão dos 50 anos, esse é para todo mundo. Homens, mulheres, independente. Nunca tive um caso na família de câncer de intestino. Ou então, eu não sinto absolutamente nada. Independente, isso é para todo mundo. 50 anos precisa começar. Perfeito, tá aí. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Silvia, um beijo para você. A sedação sempre deve ser endovenosa?
Fiz há um tempo atrás e foi sedação por aspiração. É correto também? Então, o que é feito rotineiramente é a sedação endovenosa. Eventualmente, esse exame pode ser feito, inclusive, sem sedação nenhuma. Daí é feito só um anestésico local, a xilocaína. Tá. E o paciente faz acordado. Isso para o paciente que está acostumado, que por algum motivo não pode receber a sedação. Mas, assim, é um pouco desconfortável o exame, então, normalmente é feito com sedação. Quando faz a inalação, geralmente é mais comum em criança. Aquela coisa, a criança chega, já está num ambiente diferente, vai pegar a veia. Né? Então, às vezes, começa com a inalação para o paciente relaxar, mas mesmo assim, daí pega a veia e a gente continua com a sedação endovenosa. Isso, a gente sempre vai precisar pegar a veia. O que vai fazer diferença na questão da inalação é que o paciente, às vezes, já vai estar dormindo nesse momento, mais tranquilo. Entendi. Que é importante também, como você citou, então as crianças também podem ter indicação de fazer o exame. Podem. É bem menos frequente, mas em alguns casos precisam fazer sim. Vamos então conhecer essa cápsula? Sim, ó. Ela tá aqui? Tá aqui, ó. A gente trouxe. Achei essa ideia genial. Lembra que eu expliquei ali que a endoscopia vê bem aquela parte alta, então vê esôfago, estômago e o comecinho do duodeno, e a colonoscopia vê o cólon e o finzinho do intestino delgado. Tá. A gente tem de 5 a 7 metros de intestino delgado, que não são percorridos por nenhum desses dois exames. Entendi. E daí começaram a aparecer exames que pra gente tentar ver essa região quando indicado. Um deles é a cápsula endoscópica, que tá aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Comprimidinho. Não, gente. Eu não sei se vão conseguir mostrar ela piscando, não, tá gente, vendo? Eu tô chocada. Deixa eu tirar, que eu acho que na mão fica... É um comprimido com uma cápsula. É um comprimido, ó. Isso. Deixa ela paradinha que os meninos vão mostrar, ó. Aí. Não, gente. Tá vendo o flashzinho aqui, ó? Eu tô chocada. Mas... Engole, realmente o paciente com um pouquinho de água. Engole. E sai tirando fotos, sai de 2 a 6 fotos por segundo. E daí o paciente fica assim, ai meu Deus, o que eu vou ter? Eu vou ter que ir atrás dessa cápsula depois? Como é que não. O paciente fica com um cinturão, nele vai ter um gravador. Daí vai para casa, volta a sua rotina e depois devolve só o cinturão, passa as informações para o cinturão por radiofrequência. E daí a gente consegue, num software próprio, ler aquela cápsula. Tem um filmezinho também. Vamos colocar o filmezinho, olha Isso, como a gente vê, tá vendo? Ó? Nossa, parece que uma legal. coisa, fica quase um filme, né? Porque como são muitas fotos, mas na verdade são várias fotos tiradas e a gente consegue ver essa região que antes você ficava lá sem... A gente ia por métodos, às vezes, de raio-x, mas que não conseguia ver tão bem. Exatamente. Por exemplo, diverticulite. Não, mas daí não, daí a gente não... Tá. São outros, e na verdade, inclusive, diverticulite, a gente nem deve fazer exames endoscópicos quando está com diverticulite, que geralmente o pessoal às vezes fala, eu vou fazer colonoscopia porque eu estou com diverticulite. Não pode. Se você precisa fazer a colonoscopia, espere a resolução daquele quadro, quando não estiver mais com divertículo inflamado, que é a diverticulite, olha só. Aí sim é o momento certo de fazer. Tá vendo, gente? Porque eu me lembro que a gente já falou de diverticulite, eu acho que é até mais comum do que a gente imagina muitas vezes. É muito comum. E a questão dos pólipos também, que você pega lá o exame e você vê, né, que a gente quer abrir, quer ler o exame, aquela ansiedade, e se assusta ao ver pólipos, mas a maioria das vezes é benigno, né? Exatamente, né? Esses pólipos, assim, tem muitas características que vão definir, assim, a conduta depois disso. O que veio no resultado do anátomo, qual o tamanho desse pólipo, enfim, tem muitas coisas, não é assim, a pessoa fala assim, inclusive é muito frequente, tá, Carol? Quando a gente vai fazendo esses pacientes acima de 50 anos com esse objetivo, é muito frequente a gente achar pólipo. E que bom que a gente os acha, os retira, faz essa análise, continua o acompanhamento, porque isso diminui muito a chance do paciente desenvolver um câncer de intestino. Muito legal. Agora, assim, para fechar, é eliminada nas fezes essa cápsula. Isso, é eliminada nas fezes, exatamente. O paciente geralmente é eliminado já no dia seguinte, mas pode ficar às vezes até 2 semanas. Eventualmente, se o paciente não percebe que a cápsula saiu depois de 2 semanas, a gente pede para ele retornar para ver um raio-x, porque às vezes saiu e não percebeu, e às vezes está lá. Mas a gente acompanha por um tempo, porque normalmente passa. Na verdade, a principal contraindicação para a cápsula é quando o paciente está suspeitando de alguma obstrução. Porque daí ela pode não passar e daí, eventualmente, por exemplo, precisa de uma cirurgia para retirar. Mas isso é menos frequente. Se a gente tirar uma boa história do paciente, ver que ele não tem sinais de obstrução, nada, ela é considerada bem segura. Interessantíssimo, olha. Vamos fechar com o perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente.
Obrigada, Pri, um beijo. Os pólipos, então, são benignos? Qual o tratamento? Eu tinha certeza que ia chegar. Perguntinha dos pólipos. Então, os pólipos, eles, a maioria, porque assim, a maioria dos cânceres de intestino, eles começam, a maioria, certo? Não são todos, mas é a maioria. Começa com um pólipo pequenininho, que vai crescendo, crescendo. Em algum momento ele se maligniza, ele continua crescendo. Essa parte maligna começa a se infiltrar, se aprofundar pela mucosa, começa a atinge o sistema linfático, começa a ir para outros órgãos. Essa é a evolução completa. Só que essa evolução normalmente também ela é bem lenta. Por isso que o exame de colonoscopia é tão bom. Porque daí a gente pega, já consegue pegar na parte bem precoce, mas você pode retirar pólipos tanto benignos quanto malignos, né? Certo. Daí o resultado vai vir depois e a gente vai definir o que tem que ser feito a partir disso. E alguns pacientes, doutora, dá para dizer que acabam tendo com mais frequência? Então, foi retirado, mas no ano seguinte que refaça o exame, pode ser que ele tenha voltado e continue benigno. E na verdade, aparecem outros. Exatamente. Okay. Se ele teve tendência de ter aquele, ele tem chance também de aparecer outros, então a gente tem que ficar sempre de olho nesses pacientes. Muito bom, bela pauta, parabéns aí. Quem foi? Juju com Flavinha, com Amandinha. Beijo para essas meninas maravilhosas que... E doutora, obrigada pela gentileza. O prazer é meu. Tão legal poder, né, ver aí de fato. Aí a gente vai mais tranquilo quando tem que realmente a indicação de passar pelo exame. O objetivo é esse mesmo. Muito obrigada. Para saber mais, gente, do trabalho da doutora Emanuele Vilela Belzac, o Instagram, @Emanuele, o Vilela tem 2 L's no Lê. Tá, então são muitos L's, né? Então, Emanuele Vilela no Lê tem 2 L's e no Lá normal. E Belzac é BELCZAK. Lá no Insta do Você Bonita tá marcado para vocês encontrarem. Quem quiser saber mais também tem o site especialidadesmedicas.med.br para entrar em contato com a doutora. Muito obrigada sempre, eu que agradeço, viu? Foi máximo. Até a próxima. Obrigada. Até. Puxa.